Daí, pessoal, mais duas resoluções sobre regras de 3 simples. Exemplo 1. Elvira comprou para seus sobrinhos 3 relógios iguais e pagou R$ 144. Quanto pagaria se comprasse 7 relógios do mesmo tipo? Então, vou aqui armar essa regra de 3. Diz que a Elvira comprou para os seus sobrinhos 3 relógios. Então, 3 relógios. E ela pagou por eles R$ 144. Então, pagou pelos 3 relógios R$ 144. E aí vem a pergunta, quanto pagaria se comprasse 7 relógios do mesmo tipo? Então, se fossem aqui, 7 relógios, pagaria X reais. Ok? Nota que eu já incluí nessa lâmina um esquema que te ajuda a perceber se as grandezas são diretas entre si ou inversas, que justamente vai encaminhar o processo resolutivo. Bom, então vou pensar assim, ó. Quando eu faço a pergunta quanto mais, se a resposta for mais, eu tenho que a relação é direta entre as grandezas, ou seja, as grandezas são diretas entre si, estão numa relação direta entre si, e a regra de 3 é direta. Se eu faço a pergunta quanto mais e a resposta for menos, significa que a regra de 3 é inversa, porque as grandezas estão numa relação inversa entre si. Ok, então vou efetivar aqui a pergunta. Elvira comprou 3 relógios e pagou 144. Então as grandezas são número de relógios e número de reais pago, ou seja, o valor dessa compra, né? Então eu tenho relógios e valor. Quanto mais é a minha pergunta. Então, quanto mais relógios eu compro, mais reais eu gasto, ou seja, é maior o valor da compra ou menor o valor da compra. Logicamente que quanto mais relógios eu compro, maior é o valor que eu vou gastar. Então, mais relógios, mais reais. Então, a relação entre essas grandezas é uma relação direta, porque uma cresce e a outra também cresce. Quando acontece isso, para isolar o x, eu faço diretamente a multiplicação cruzada. Então, eu começo aqui onde tem o x, ó, 3 vezes x, e esse número que multiplica o x, eu já posso colocar no denominador como um divisor. Eu isolo o x, e esse 3 que está cruzando com o x, eu já coloco aqui embaixo, ó, dividindo. E o outro cruzamento, 7 vezes 44, fica em cima como numerador. 7 vezes 144. Assim eu já ganho um tempo, né, e já deixo o x aqui isolado. Lembrando que quem cruza com o x fica dividindo. E aí é só resolver esse cálculo, né? Eu posso, inclusive, aqui antes, simplificar ou dividir 144 por 3. 144 por 3, posso fazer aqui o cálculo para ti. Ó. 144 divide por 3, isso resulta 14 por 3 dá 4, 4 vezes 3 resulta 12, 14 menos 12 dá 2, baixo o 4 aqui, 24 por 3 dá 8, 8 vezes o 3 dá 24, e aí eu tenho 0 no resto. Então, significa que 144 divide por 3 dá 48. Então, na realidade, o meu cálculo ficou mais simplificado. Ficou 7 vezes 48. X igual, aí vou fazer essa multiplicação. 7 vezes 48. Então, aqui embaixo, ó, 48 vezes 7. 7 vezes 8, 56. Vai o 5. 7 vezes 4, 28. 28 com 5, 34. 7 vezes 8, 56. Vai o 5. 7 vezes 4, 28. Com 5, 33. Agora sim. Então, isso está me dando 336. Ou seja, o valor a ser pago é igual a 336 reais pelos 7 relógios, ok? Eu também podia fazer para essa questão um raciocínio aritmético. Então, alguns problemas de regra de 3 permitem de forma mais facilitada esse procedimento aritmético, outros não tanto. Então, esse aqui, por exemplo, eu posso fazer um raciocínio bem simples, pensando que eu paguei R$ 144 por 3 relógios. Ora, se eu pegar R$ 144 e dividir pelos 3 relógios que eu comprei, aí esse cálculo já foi feito aqui, eu tenho 48. Então, o que é o 48? 48 é cada relógio.
cada um relógio. Como eu comprei 7 na segunda compra, então aqui vezes 7, e eu já fiz esse cálculo também, 7 vezes 48, que dá 336. Então eu obteria o valor 336 da mesma forma com esse raciocínio aritmético, ok? Vamos para o segundo exemplo. 10 trabalhadores de uma construtora fazem uma casa pré-fabricada em 90 dias. Quantas pessoas trabalhando no mesmo ritmo seriam necessárias para construir a mesma casa em 60 dias? Então, vou armar primeiro o esquema da regra de 3, né? Que é uma espécie de resumo do problema. Então, vou colocar assim, ó, eu tenho 10 trabalhadores, e eles fazem uma casa em 90 dias. 90 dias. Aí vem a pergunta, quantas pessoas? Então, quantos trabalhadores? Então, o X vai estar aqui, ó, trabalhadores, e aqui os dias. Então, quantos trabalhadores são necessários para que esta casa seja construída em 60 dias? Então, está aí o problema. Antes de fazer o cálculo, antes de aplicar aí a regrinha ou o esquema da regra de 3, eu preciso verificar se as grandezas são diretas ou são inversas. E aí, lembrando do exemplo anterior, eu faço a pergunta quanto mais entre as grandezas. Então, eu vou perguntar quanto mais. Se a resposta for mais, eu tenho regra de 3 direta. Se a resposta da pergunta quanto mais for menos, eu tenho que a regra de 3 é inversa. Então, é bem necessário fazer esta pergunta do quanto mais. Então, perguntando, quanto mais trabalhadores eu tenho na obra, eu preciso de mais dias ou de menos dias? Ora, se eu tenho mais trabalhadores, eu vou precisar de menos dias. Então, significa que essas grandezas, número de trabalhadores e número de dias, são grandezas inversas entre si. Então, essa regra de 3 ela é inversa. Quando a regra de 3 for inversa, eu preciso, antes do cruzamento, eu preciso inverter uma das variáveis. Aí eu escolho inverter a variável dos trabalhadores ou a variável dos dias. Como assim inverter? Se eu escolher trabalhadores, o X vai para cima e o 10 vai para baixo. Ou, se eu escolher os dias, o 90 vem para baixo e o 60 vai para cima. Então, um deles eu vou trocar. Eu vou escolher aqui, ó, os trabalhadores. Então, significa que eu vou colocar o X em cima e vou colocar o 10 embaixo. E aqui aí continua 90 e 60. Eu só posso inverter um deles. Não vou inverter os dois. Se eu inverto os dois, aí fica a mesma coisa. Agora que eu inverti o 10 e o X, eu posso realizar o cruzamento. Lembra que começa o cruzamento com o X e quem cruza com o X já fica embaixo. Então, o X está isolado e esse 60 que cruzou com o X já vem para baixo. Aí, o outro cruzamento, 10 vezes 90, vai para cima. 10 vezes 90. E aí, o X já está isolado, está pronto para fazer o cálculo. Eu posso aqui fazer uma simplificação, por exemplo, ó, dividir por 10 aqui, ó, cortando esse 0 e esse 0, como se eu dividisse por 10. Isso aqui dá 1. E aqui eu divido por 10 dá 6. Então, o meu cálculo ficou agora para 1 vezes 90, 90. E aqui ficou embaixo só o 6, né? Cortei o 0 ali. Tenho 90 divididos por 6. Eu vou fazer o cálculo, 90 divide por 6. Isso me dá 1 vezes 6, 6. Me sobra 3, baixa o 0. 30 por 6 dá 5. 5 vezes 6 dá 30, zerou. E eu tenho 15. Então, aqui X resultando 15. 15 o quê? 15 dias. Então, aliás, 15 trabalhadores, né? O X aqui está embaixo dos trabalhadores. Então, eu tenho esse 15 trabalhadores para executar esta obra em 60 dias. E olha como faz sentido, né? Porque se eu reduzo o prazo para a construção da casa de 90 para 60 dias, para que haja redução no prazo de construção, eu preciso aumentar o número de trabalhadores. E realmente passa de 10 trabalhadores para 15 trabalhadores. Então faz todo o sentido.
ok? Então era isso, espero que essas resoluções aí te ajudem nos estudos. Fica meu forte abraço, obrigado pela visita e até a próxima.